Você já ouviu falar em transtorno bipolar? É uma condição que afeta o humor, a cognição e a energia do paciente. A pessoa tem episódios depressivos bem similares ao transtorno depressivo maior, como vimos, em que ela tem baixa energia, sonolência, anedonia, nada mais dá prazer a ela. Ou ela tem episódios de mania ou hipomania, em que ela acelera tudo. Ela fica hiperativa, impulsiva, desinibida, apresenta humor irritável, sofre com insônia. Ela pode, inclusive, se colocar em situações de risco durante a mania ou hipomania. Então vocês percebem que é como se fosse o oposto do episódio depressivo? Mas ela ainda também pode ter a fase depressiva e a fase maníaca juntas, uma fase mista. A ordem em que esses episódios acontecem e a intensidade deles, se é mania ou hipomania, vai depender do tipo de bipolaridade. Por isso nós usamos no transtorno bipolar e no tratamento da mania os estabilizadores de humor para estabilizar essa montanha-russa. Você pode achar que existe um fármaco ideal que vai lidar tanto com os episódios de mania quanto os depressivos, mas esse fármaco perfeito não existe. Na prática clínica, acontece do paciente precisar tomar mais de um medicamento, tanto para momentos agudos quanto para a prevenção de novos episódios. E é isso que vamos ver nessa aula. Bora lá? Hoje eu vou conversar com vocês principalmente sobre o lítio, porque ele é o nosso medicamento clássico, a nossa primeira escolha no caso do transtorno bipolar. Ele é usado há mais de 50 anos, mas também existem outros fármacos que entram nessa classe de estabilizadores de humor. Eu vou falar ao final mais um pouco sobre esses outros fármacos, só que a gente não vai entrar em detalhes nesse vídeo porque eles pertencem a outras classes. Então, como nós vamos ver eles de novo em outros episódios, nesse aqui eu vou focar no lítio. Por enquanto, saibam que esses fármacos costumam ser da classe dos antiepiléticos, dos anticonvulsivantes, mas também a gente usa alguns antipsicóticos. Então vamos lá falar sobre o lítio? O carbonato de lítio, se você olha a estrutura química, pode achar que ele é muito singelo, muito humilde, porque afinal ele é apenas um pequeno cátion monovalente. Se você compara com outros fármacos que já vimos aqui com estruturas químicas super complexas, você vai achar que ele não é ninguém na fila do pão. Mas não se engane, ele tem potentes efeitos estabilizadores de humor. Nunca julgue uma molécula pela sua capa. Mecanismo de ação. Talvez você fique um pouco chateado comigo se eu te falar que o lítio é um exemplo de medicamento que a gente usa muito, mas que não temos o mecanismo de ação tão bem esclarecido. Nós temos pistas de como ele provavelmente funciona e a gente sabe que ele interfere muito nessa coisa da transdução de sinal, como os neurônios comunicam. O lítio é um cátion monovalente, então ele poderia imitar outros cátions, como por exemplo o sódio. Tanto que a gente sabe que ele consegue entrar em células através do canais de sódio. Então, se o lítio consegue imitar o sódio, por exemplo, ele consegue interferir nesses transportadores e proteínas que precisam do sódio para funcionar. Por isso, não tem como eu te falar que ele tem um mecanismo de ação. Muito provavelmente são vários mecanismos que, em conjunto, vão exercer esse efeito terapêutico. O mecanismo que foi mais bem estudado até então é o da inibição de enzimas que estão na via lipídica do inositol. Nessa via do inositol, receptores acoplados à proteína G, como os receptores serotoninérgicos, ativam a fosfolipase C, que trabalha quebrando a fosfatidilinositol 4,5-difosfato, carinhosamente conhecido como PIP2, a PIP2. Essa quebra resulta em moléculas de sinalização DAG e IP3. O IP3 é convertido em IP2, então a sua sinalização é interrompida aqui. Vem então uma enzima inositol fosfatase e desfosforila o IP2 para inositol fosfato, IP1. Vem então outra enzima inositol fosfatase e desfosforila de novo o IP1 para inositol livre, que é necessário para a regeneração de PIP2. O que o lítio faz é inibir essas enzimas aqui inositol fosfatases, ou seja, ele bloqueia efetivamente a cascata de sinalização do fosfatidilinositol no cérebro, PIP2. Isso aumenta a resposta celular a neurotransmissores que estão linkados a esse sistema, a essa via. Então, acredita-se que é assim que ele ajuda a inibir a neurotransmissão adrenérgica central, muscarínica e serotoninérgica. Então, o bloqueio de PIP2 é provavelmente um dos mecanismos que o lítio usa. Mas também existem outros mecanismos muito suspeitos, como, por exemplo, a inibição de enzimas GSK3 e também na simulação do papel do sódio em tecidos
excitáveis. Você lembra que para acontecer um potencial de ação, você precisa dessa troca de íons? O lítio poderia entrar nessas células imitando o sódio, só que ele fica acumulado ali. Então não tem essa troca, não tem potencial de ação. Então o meu tecido excitável fica estável. Você tem ali um potencial de ação sempre no repouso. Os fármacos anticonvulsivantes que eu comentei, que nós vamos ver e vamos ver em outras aulas também, têm os seus efeitos estabilizadores de humor, muito provavelmente também atuando em vias de sinalização. Nós vamos ver mais em detalhes no vídeo deles. Usos terapêuticos. Transtorno bipolar. O lítio pode ser usado para tratar episódios agudos de mania, mas também de uma forma profilática, para prevenir novos episódios de mania. Então, ele pode ser usado também na manutenção desse tratamento, não só em episódios agudos, mas ele parece agir em menor grau nos episódios depressivos. Ele também é um fármaco muito comum de ser prescrito para pacientes que têm transtornos de humor e ideação suicida, adjuvante no transtorno depressivo maior. O carbonato de lítio pode ser usado para potencializar o efeito de outros antidepressivos clássicos, se o paciente não teve uma boa resposta a esses antidepressivos depois de umas 4 a 6 semanas. Efeitos adversos, contraindicações e interações. O lítio tem uma janela terapêutica muito estreita, ou seja, o seu índice terapêutico é muito baixo. O que isso quer dizer? Que a sua dose terapêutica que está dentro da janela e a sua dose para ser tóxico estão muito pertinho. Por isso é muito importante que a gente monitore de perto os níveis plasmáticos do lítio nesses pacientes. Assim a gente teria um controle melhor para ver se a dose está ali na janelinha. Como esse monitoramento constante é difícil clinicamente, o que a gente faz é normalmente prescrever uma posologia que fique o mais próximo possível da parte inferior da janela terapêutica. Ou seja, vamos passar ali a dose e o esquema terapêutico para que fique dentro da janela, mas mais para baixo, não lá para cima, perto do tóxico. E também é comum que associem o lítio a outros medicamentos estabilizadores de humor, como os antipiléticos, para que assim você potencialize o tratamento, mas não precisem aumentar a dose do lítio. Existem muitos adversos associados ao tratamento com lítio, e essas reações podem acontecer em momentos diferentes do tratamento. Primeiro de tudo, mesmo o paciente que está dentro da janela terapêutica pode apresentar efeitos adversos comuns ao tratamento, como tremores nas extremidades, sede excessiva, urina excessiva. Entretanto, você pode suspeitar de uma toxicidade aguda se o paciente apresentar efeitos adversos mais intensos, principalmente associados a distúrbios gastrointestinais, então náusea, vômito, diarreia. Ele também pode apresentar tontura, fraqueza, problemas com a coordenação motora, ataxia. Conforme a intoxicação vai se agravando, podem aparecer novos efeitos adversos e aqueles anteriores podem ficar mais intensos ainda. A pessoa pode ter dificuldade para andar, vertigem, zumbido, visão embaçada e um aumento muito importante na quantidade de urina. Por fim, em intoxicações graves, o paciente pode passar a manifestar efeitos adversos neurológicos, como convulsões, alteração no tônus muscular, rigidez, movimentos involuntários e até mesmo coma. Então fique atento, se o seu paciente começa a apresentar novos sintomas neurológicos e psiquiátricos durante o tratamento com lítio, pode ser intoxicação. Nas reações comuns, você pode ter notado que eu coloquei efeitos na tireoide, como a diminuição de hormônios da tireoide e até o aumento do seu tamanho. Isso porque o lítio pode causar uma inibição da produção desses hormônios da tireoide, levando ao hipotireoidismo. E aí é muito importante que você esteja atento ao que o paciente relata a você. Se ele começa a te relatar ganho de peso, pele ressecada, perda de cabelo, constipação, tá na hora de você fazer aqueles exames lá da tireoide. E por fim, não é só a tireoide que sofre com lítio. Os nossos rins também têm uma relação super abusiva. Lembra que ele é um cátion pequenininho, né? Então, na verdade, ele não é metabolizado. Ele passa intacto para os rins para ser excretado pela urina. Só que ele é nefrotóxico e afeta algumas funções do nosso sistema renal. Uma dessas ações tóxicas é diminuir a habilidade dos rins de concentrar a urina. Ele faz isso antagonizando a ação da vasopressina lá nos tubos coletores. Isso pode levar o paciente a desenvolver uma condição chamada diabetes insípidos nefrogênica. Por ter essa relação tóxica e abusiva que afeta a taxa de filtração glomerular, pacientes com insuficiência renal e doenças cardiovasculares são contraindicados. Mas se o médico julgar que ainda tem mais benefícios se administrar o lítio para esses pacientes, tem que ser feito com extremo cuidado.
Em compensação, justamente por ele não ter essa questão de ser metabolizado, ele pode ser indicado para pacientes com insuficiência hepática. Agora, outra coisa que você tem que ficar muito atento é aquilo que eu falei. O lítio, ele passa intacto para a urina. Então, medicamentos que afetam a nossa produção de urina, a nossa taxa de filtração glomerular, vão interferir no clearance, odeio falar essa palavra, na eliminação. Então, se eu reduzo a quantidade de lítio que está sendo jogada para fora do meu corpo, quer dizer que eu tenho mais lítio sendo acumulado aqui dentro. E se tratando de um medicamento que tem uma janela terapêutica pequenininha, é bem perigoso. Por exemplo, diuréticos, como as tiazidas, conseguem reduzir em até 25% a eliminação de lítio. Então, pacientes que utilizam diuréticos seriam contraindicados, mas, mais uma vez, se achar necessário, tem que fazer um ajuste de dose. Outra classe que pode diminuir essa eliminação de lítio são os anti-inflamatórios não esteroidais, porque eles bloqueiam a síntese de prostaglandinas, o que diminui a taxa de filtração glomerular. Por causa dessa relação abusiva com os rins, é importante lembrar ao paciente que ele precisa se hidratar, ele precisa beber ali 1 litro, 1,5 litro, depende do organismo dele. E é importante que ele mantenha uma dieta normal de sal. Ele não tem que ingerir nem mais nem menos de sódio, normal. E esses pacientes têm que tomar cuidado com substâncias que aumentem a eliminação de urina, como a cafeína, álcool. E o último efeito adverso que eu quero chamar muito a sua atenção é que ele é super contraindicado a grávidas, porque ele tem a possibilidade de má formação fetal, ou seja, é um medicamento teratogênico. Agora, lembra que eu falei que tem outros medicamentos também com aprovação para o tratamento de transtorno bipolar? Vamos falar sobre eles? Começando pelo ácido valproico, você também pode chamar de valproato de sódio. Ele é, na verdade, um anticonvulsivante, um antiepilético, nós vamos falar sobre ele ainda, mas ele também é aprovado para o tratamento de episódios agudos de mania e também para manutenção, para essa coisa profilática. Inclusive, o ácido valproico pode ser combinado com o lítio se o paciente não responde a um desses medicamentos isoladamente. A carbamazepina também é outro antiepilético que pode ser usada no tratamento de episódios agudos de mania e manutenção. A lamotrigina também é um antiepilético e é indicada para manutenção do tratamento, mas ela não parece ser tão eficaz nos episódios agudos de mania. Em compensação, ela parece ser muito efetiva na prevenção de ciclos de depressão. E por fim, antipsicóticos de primeira geração, como o haloperidol, ou de segunda geração, como a quetiapina, também podem ser usados especificamente durante os episódios agudos de mania. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você já quer ter acesso à próxima, não esquece de apoiar o Flavonoide. Não tem dinheiro? Não tem problema. Curte o vídeo, compartilha com seus colegas e não esquece de me seguir lá no Instagram e no TikTok. Beijinho, até a próxima!